Superman voltou e com ele uma coisa que estava meio fora de moda ultimamente, a esperança. Hoje em dia a gente vive num tempo de cinismo, onde está todo mundo cansado, desesperançoso, inclusive os super-heróis estavam desesperançosos aí nas últimas gerações. E aí volta o Super-Homem com esse símbolo de um amanhã melhor gravado no peito. Mas e aí, o que é a esperança? Será que a esperança não é só uma ilusão que a gente cria, um auto-engano? Ou ela é algo racional, algo saudável? É isso que a gente vai tentar responder aqui hoje nesse vídeo. O tema da religião já foi abordado por vários autores em filosofia da religião e discutido por alguns autores existencialistas. Mas só muito contemporaneamente, nas filosofias de língua inglesa, ela começou a ser discutido com mais atenção. Uma resposta possível para a pergunta o que é esperança é que esperança é o desejo para que um determinado resultado aconteça e a crença que esse resultado é pelo menos possível. E quando eu digo possível aqui, eu não estou falando só de coisas fisicamente possíveis. Você pode, por exemplo, ter a esperança de que Deus vai operar um milagre que contradiz as leis da medicina e cria um caso excepcional de cura. Então é possível ter esperança sobre qualquer coisa que você considere possível, mesmo que seja uma possibilidade muito mínima, mas isso não significa necessariamente que essa sua esperança é justificada ou racional. Isso é outra questão que a gente aborda em outro momento. Só que essa abordagem baseada no desejo, ela parece que tem um limite, porque é possível sim eu ter esperança no sentido de ter uma crença de um resultado e achar que ele é possível, mas ao mesmo tempo não ter esperança que ele vai acontecer. Essa abordagem baseada no sentimento ela é limitada, porque eu posso ter o desejo que um resultado aconteça, eu posso ter a crença de que é possível que esse resultado aconteça e ao mesmo tempo ter esperança nenhuma que ele vai acontecer. Então imagina que você é um cidadão de Metrópolis e você está lá num dos prédios que está sendo atacado. O Superman já está trabalhando há 3 anos, então você sabe que ele existe, você sabe que ele salva pessoas. Você gostaria de ser salvo porque o seu prédio está desmoronando. Você acha que é possível que o Super-Homem vir te salvar, mas você não tem esperança disso acontecer porque você está muito longe, ou porque tem kryptonita por perto, ou por qualquer outra situação similar. Então a gente está vendo aqui que essa definição é insuficiente. Existe algo além de desejo e crença. Mas o que é? Luke Bovens argumenta que para você ter esperança, você também precisa de pensamentos conscientes positivos. Ou seja, você precisa formular imagens mentais agradáveis sobre essa situação da qual você tem esperança que aconteça. Então eu preciso fantasiar que essa situação aconteceria e como isso seria legal. Então, se o cidadão de Metrópolis está preso lá no prédio e ele está caindo no prédio e ele começa a fantasiar, meu Deus, que situação merda, mas como seria ótimo se o Superman passasse voando, me levasse. Essa segunda definição ela é melhor porque ela permite que a gente desmembre a esperança do desespero. Então, a partir desse momento, a gente consegue distinguir que a esperança é aquela que tem uma carga sentimental positiva e o desespero, a carga sentimental negativa nesses pensamentos aí sobre o que vai ou não acontecer. Então é o conteúdo emocional que vai definir isso. Por outro lado, Adrienne Martin questiona se é realmente esse conteúdo emocional que define alguma coisa. Porque, segundo ela, um sujeito desesperançoso ainda poderia ter o desejo de ser salvo, ter a crença que isso é possível e fantasiar com essa soltura, mesmo que ele não tenha esperança nenhuma que ele vai ser salvo. E o ponto dela é que você precisa de uma abordagem incorporativa quando você fala da esperança. O que é incorporação? É o processo pelo qual você internaliza certos pensamentos, certos valores, certos desejos, certas expectativas como razões práticas. Ou seja, o seu sistema racional de deliberação e de decisão leva essas razões em consideração. Então aqui o ponto dela vai ser considerado que ele tem esperança quando ele age, pensa e decide levando em consideração essa esperança. Então ele não apenas deseja um certo resultado, mas ele trata esse resultado como uma razão válida para ele planejar e agir. Então, voltando ao exemplo do cidadão de Metrópolis, ele só teria esperança se a gente também observasse que ele age, planeja e decide, levando em consideração a possibilidade do super-homem salvá-lo. Então, por exemplo, ele sabe que o super-homem voa, então, já que está pegando fogo embaixo, ele decide ir para o teto do prédio. Ou então ele sabe que o super-homem tem super audição,
E mesmo ele estando sozinho no meio de um monte de desmoronamentos, ele começa a gritar a plenos pulmões na esperança de que o Super-Homem vai ouvi-lo. Ou, por exemplo, se tem um pedaço de Kryptonita perto e ele sabe que isso vai impedir o Super-Homem de salvar ele, ele tenta dar um jeito de jogar isso longe para o Superman poder chegar nele. Então era a incorporação que faltava. Temos agora uma boa definição de esperança? Bom, segundo Michael Milona e Kate Stockdale, não. Segundo eles, às vezes a gente rejeita uma esperança e acredita que aquilo ali seria ruim se acontecesse. Mas ainda assim a gente tem a esperança. Então imagina que você ficou muitos anos num relacionamento, só que esse relacionamento tinha algo de ruim que você sabe, você tem consciência de que você não deveria voltar para ele. Mas ainda assim, por causa de tudo que você viveu, por causa de tudo que você passou, pelos bons momentos, pelas memórias, lá no fundo você ainda tem esperança que esse relacionamento pode voltar. Então, racionalmente você deseja não ter essa esperança, mas na prática você tem essa esperança. Então eles trouxeram mais uma questão aí conflitante para essa definição. Até aqui, os filósofos estavam olhando para a esperança como um julgamento racional. Mas talvez a esperança seja, na verdade, uma experiência perceptiva. Então, assim como quando eu estou vendo um truque de mágica, eu estou sendo enganado, parece que a mulher está flutuando, parece que a assistente foi cortada ao meio, mas eu sei que aquilo ali é uma ilusão, que eu estou sendo enganado, a esperança funciona de maneira similar. Então a esperança é uma experiência parecida com a percepção de que eu devo buscar certos resultados, mesmo que eu não tenha bons motivos racionais para buscar esses resultados. Então eu não sei se esses resultados vão acontecer ou não, mas eu tenho a percepção que eu deveria buscá-los. E você, qual dessas definições você acha melhor? Qual você acha que se encaixa melhor na sua experiência do que é ter esperança? Eu falei antes que a gente ia discutir também sobre a questão da justificação da racionalidade de se ter esperança. Bom, o primeiro critério para a sua esperança ser racional ou não é a quantidade de evidências que você tem dela. Então, por exemplo, quando as pessoas lá levantam a bandeira do super-homem, chamando ele para a luta, para proteger elas, lá no filme faz sentido, porque é um universo ficcional onde existem super-heróis. E agora, se eu, por exemplo, for para um lugar perigoso e começar a gritar pelo super-homem, as pessoas vão achar que eu sou doido. Isso é um conceito de verossimilhança. Então a questão aqui é, eu tenho as regras do mundo real, as nossas regras. Se eu mudar essa e aquela regra, como é que funciona o mundo agora? Mesmo obras de ficção tem que ter uma certa lógica, uma lógica interna. Aqui no mundo de Harry Potter tem magia. Aqui no mundo da DC tem super-homem. Aí dentro dessa lógica, como é que funciona? Então parece bobeira, mas como é que o Superman barbeia? Isso é um problema, porque ele não tem pele de aço e coisa e tal. Agora, dentro das regras do universo DC, você tem que explicar isso. Eles explicam lá que ele usa reflexo e o próprio laser dos olhos dele para se barbear. É um pequeno detalhe que, se você tira ele da equação, aquele universo parece menos crível. Então, naquele universo, faz sentido você ter esperança que um super-herói te salve. No nosso, não. Do ponto de vista prático, a gente também pode considerar que uma esperança é racional se ela contribui para o seu bem-estar e se ela inspira ações corajosas em você. Então, estamos numa situação de calamidade, de caos, destruição, uma entidade transdimensional invade o mundo e eu tenho que evacuar ali um grupo de pessoas. Eu mantenho a calma, fico tranquilo, porque eu sei que o Superman vai lidar com isso e eu coordeno ali aquelas pessoas para a gente ir em segurança. Agora, eu falei no começo que a gente pode ter até esperança de milagres, né? Então, quais são as evidências de milagres? Porque, como dizem os filósofos, eu até acredito em milagres, eu só nunca vi um. E aí a questão aqui é a seguinte: mesmo essa esperança é uma esperança racional, na medida em que a sua religião faz parte da sua identidade. Então, tudo que é coerente com a sua identidade é uma consequência racional do seu comportamento. Então, ter esperança numa intervenção divina, se você é uma pessoa que tem uma determinada fé, é constitutivo da sua identidade, portanto, é também racional. Já que perder essa esperança mudaria profundamente quem você é e criaria toda uma nova situação. Então, a gente já sabe o que é a esperança. A gente sabe agora quando ter uma esperança justificada, uma esperança racional. Então é isso, vi Superman, tô cheio de esperança, cheio de vontade de melhorar o mundo. Ou será que a esperança pode ser perigosa? Pode ser que o Superman esteja, na verdade, te prejudicando. Bom, o primeiro problema, e a gente vê um pouco disso no filme, é que quando essa esperança é frustrada, ela pode gerar em você uma profunda decepção
com aquela situação ou com aquela pessoa que te deu a esperança. Outra coisa que uma esperança pode fazer é criar em você uma ilusão ou um otimismo ingênuo que vai te fazer com que você ache que as coisas conspiram a seu favor, que existe uma providência aí fazendo tudo dar certo para você, e aí você não se dispõe a fazer nada. Você acha que vai dar tudo certo no final, então você não faz nada sobre a crise climática. Você acha que vai dar tudo certo no final, então você não leva o seu carro para revisão. Você acha que vai dar tudo certo no final, então você viaja para um lugar sem se preparar, sem conhecer um pouco. Isso também é um problema. Então, no primeiro caso, um cidadão de Metrópolis que não fosse salvo pelo Superman ia ficar puto, talvez se tornasse até comparsa do Lex Luthor. No segundo caso, você teria pessoas, por exemplo, que estão vendo o Superman voando, fazendo lá as coisas dele. Aí a pessoa falasse assim, eu não vou sair daqui porque o Superman vai vir, vai me buscar, não adianta eu correr. E aí ela, morre esmagada por um prédio. Também não faz sentido. Terceiro perigo da esperança é que a esperança pode ser manipulada. Então, por exemplo, politicamente, um demagogo ele pode te prometer uma esperança de um futuro melhor, de um amanhã melhor, para te empurrar uma política, uma lei, uma votação que na verdade só serve a ele e aos seus interesses e dos grupos que apoiam ele. Por causa desses riscos da esperança, alguns pensadores vão falar de alternativas à esperança que vão ser mais à prova de balas. Então Stockdale, por exemplo, sugere que em vez de esperança diante de injustiças constantes, um sentimento melhor seria a amargura, aqui entendido como uma raiva sem esperança. Essa raiva pode ser canalizada, pode ser organizada num movimento de transformação, de resistência. Mas outras pessoas vão dizer que a esperança é fundamental em situações de crise. Sem esperança, dificilmente você vai conseguir organizar uma resposta, uma resistência contra uma situação de calamidade muito grande ou de crise muito grande. Nesse sentido, a esperança seria uma virtude política, uma virtude democrática. Mesmo na pior situação possível, você ainda tem esperança para votar, para discutir política, para pensar o futuro. De um jeito ou de outro, nós vivemos num mundo marcado pelo cinismo. Vivemos um mundo pessimista, desesperançoso, desesperado. Nossa cultura é dominada pela ironia, pela desconfiança, pelo pessimismo. E nos últimos anos até nossos super-heróis estavam sombrios, usando a peixe aí de realistas, porque justamente eles estavam espelhando a nossa cultura atual, eles estavam ali também sendo desesperançosos, também sendo amargurados. E até nos filmes mais coloridos que a gente tinha, o humor e a alegria não era uma resposta a essa desilusão, mas era uma espécie de mecanismo de fuga. Agora a situação mudou. A história desse novo filme de Superman, na forma como ela é contada, ela veio para resgatar esse sentimento que havia sido perdido, a esperança. E olha que interessante, desde o começo até o final, o que se vê ali não é uma esperança ingênua, mas uma disposição ativa de trabalhar pela mudança, de resistir aos problemas, de não desistir, de recusar ativamente ceder ao desespero, de se reerguer vez outra, para lutar mais uma vez. Porque essa esperança desse filme não é só um sentimento, mas uma escolha. E aí a escolha é nossa. Se você gostou dessa reflexão, curta o vídeo, compartilhe, segue o canal e deixe aí embaixo a sua sugestão de tema ou de obra para a gente abordar por aqui.